O ano letivo 2025 começou e dessa vez com uma novidade. A partir da Lei 15.100, está proibido o uso de aparelhos celulares no ambiente escolar. Para falar sobre esse assunto, hoje a gente recebe a psicóloga e psicoterapeuta Micaele Cardoso. Micaele, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sheila. É sempre uma satisfação de estar aqui com vocês, falando sobre um tema pertinente, né? Então eu acho importante a gente tirar um tempinho da nossa rotina agitada para falar sobre esse assunto tão importante, né? Com vocês e com as pessoas que estão nos assistindo. É isso aí, é uma coisa que está mexendo com a cabeça, principalmente das crianças, dos adolescentes que estão ali, conectados o tempo todo. E eu queria começar, Micaele, justamente te perguntando isso. O que é que essa medida representa para crianças e adolescentes que estão tão habituadas a viver com o celular na mão, a viver com a rede social, com os joguinhos? O que é que muda agora para elas? Então, essa lei, Sheila, ela proíbe, de fato, o uso para fins não pedagógicos, né, mas também traz orientações de como esse uso ele vai ser permitido dentro das escolas. Então, de antemão, né, todo mundo foi pego de surpresa, né, com essa proibição desse recurso que faz parte da vida das crianças, né, da rotina, mas foi uma medida de contenção, uma medida drástica, devido ao uso excessivo, né, e os comprometimentos à saúde, à aprendizagem, à sociabilidade. Então, o governo ele teve essa medida de conter, mas também apontou caminhos para que esse uso ele seja consciente e dando suporte também aos profissionais da educação. Com certeza, eu acredito que seja um desafio muito grande para os professores nesse momento, porque eu estava até vendo uma reportagem falando sobre esse tema, em que uma adolescente falava: a gente nasceu com o celular na mão. E é justamente isso, a gente vê cada dia mais as crianças cada vez mais novas com o celular na mão, porque os pais estão ali ocupados, aí dão um celular para a criança estar ali vendo um desenho, vendo um filminho ali, se distraindo. E cada vez mais essas crianças, esses adolescentes e jovens se tornam dependentes das telas, não é, Micaela? Exatamente. Os jovens e as crianças, né, da atualidade, eles são a geração da tecnologia. Então, esse recurso, os celulares, às vezes, em muitas famílias, são utilizados como uma rede de apoio, né? Então, a gente não pode olhar para o celular de uma forma isolada, mas considerar o contexto, as dificuldades das famílias e a função do celular, né, para a maioria das famílias. A gente só precisa ter o cuidado de orientar as crianças que ainda estão nesse processo de desenvolvimento, que não sabe discernir, né, como o cérebro do adulto que está já maturado, mais amadurecido, então consegue identificar com muita facilidade os riscos que as redes sociais transmitem, o uso abusivo. Então, é importante a gente ampliar esse debate, né? Sem dúvida. E é importante que seja considerado a família, a escola, os profissionais de saúde, porque apenas proibir não resolve esse problema complexo que é o uso excessivo, que causa dependência, né? Há um nível exacerbado de dopamina no cérebro devido à quantidade de estímulos. Nós, profissionais de saúde, sobretudo da saúde mental, temos visto esses reflexos, esses impactos desse uso abusivo que tem causado no desenvolvimento cerebral, na sociabilidade, no desempenho atencional, né? Então, a escola ele é um ambiente propício para o ensino-aprendizado, né? Então, é importante a gente falarmos sobre isso, sobre essa lei, qual é o objetivo dela, que é limitar mesmo, devido a vários estudos que têm comprovado que do jeito que estava comprometendo o desempenho acadêmico das crianças. Então, foi necessário criar essa lei para conter
mas a gente precisa de outras estratégias, né, muito maiores para a gente resolver esse problema que atinge a saúde, a educação, o aprendizado das crianças e dos jovens. É isso. Como você falou, né, esse uso excessivo, esse uso abusivo dos celulares nas escolas estava prejudicando diretamente a concentração e também o aprendizado desses jovens, né, Micaele? Exatamente, né? Tem muitos estudos com base científica que trazem esses resultados, né, dessa observação do desempenho dessas crianças que fazem um uso prolongado, né? A gente tem a Sociedade Brasileira de Pediatria que define ali cada faixa etária a quantidade de uso de tela. E no Brasil há um abuso muito considerável, né, do tempo das crianças utilizando o celular. Sim. Então a gente percebe que esse uso ele começa antes das crianças estarem na escola, né, já estão super hiperestimuladas e no ambiente que é propício para se desligar um pouco dessa realidade paralela das redes sociais e se concentrar naquele objetivo específico, né, que é a aprendizagem dos conceitos básicos, a socialização com os pares, a socialização com as professoras, não estava ocorrendo antes a todo esse uso excessivo, né? Sim. Não estava ocorrendo como é esperado, né, para se ocorrer, que é as crianças terem efetividade nessa aprendizagem. Isso aí compromete a saúde, elas não aprendem e causa todo um transtorno, né? Com certeza. Que é como você falou, a escola, além de ter todo esse ambiente de aprendizagem dos conceitos, das matérias, dos estudos, é um ambiente, é um lugar onde as crianças vão aprender a socializar, a ter contato com o outro. E não estava acontecendo isso porque no tempo que elas tinham, era o tempo todo ali com o olho na tela, né? Eu queria também, Micaele, que você falasse para a gente, do ponto de vista da psicologia, a proibição total do celular na escola é a melhor solução ou existem outras alternativas? Bom, a gente precisa compreender que é um problema muito complexo, né? Essa dependência a celulares, tablets, jogos online, né? Então, apenas uma medida eu acho perigoso a gente achar que a proibição dos celulares vão resolver os problemas da dependência de jogos, né, dos cyberbullying, dos crimes virtuais. Eu acho que o caminho possível é a gente ensinar as nossas crianças a fazer um uso consciente, responsável, né? A gente ter nas escolas normas claras, estabelecidas, que não é permitido o celular para fins não pedagógicos, porque eles estão ali para aprender, né, assuntos específicos. Perfeito. Existem outros contextos que eles vão socializar, né, compartilhar memes, fortalecer os vínculos virtuais, mas naquele período específico é voltado para a aprendizagem, para a interação social com os colegas ali, perceber os colegas, né, saudar, dar bom dia, fazer, estar ali brincando, né, com aquela atenção ali voltada à sua realidade ao redor, né? Sim. E quando a realidade que a gente tinha antes a essa lei era as crianças, os jovens, né, não se percebiam, né, tava uma desconexão e um prejuízo à atenção, à concentração e o desempenho acadêmico. Certeza. Eu acho que esse momento é bom acho que vai ser um momento de redescobrir as brincadeiras, né? Sim, sim. Aquelas brincadeiras em grupo, joguinhos de basquete na escola, de joguinhos de tabuleiro, por exemplo. Sim. Né? Eu acho que vai ser esse momento, vai servir também para isso, para essa redescoberta dessas brincadeiras que são tão antigas e que se perderam justamente por causa da tecnologia do celular, né? Isso é um baita desafio, né? Porque vai tirar as crianças da zona de conforto, de se divertirem com pouco esforço, né? Sobretudo físico. Isso. Então, foi necessária essa medida, né, do governo.
A sociedade concordou que foi necessário mesmo, porque há um problema, um risco de saúde aí eminente, né? Não é só um risco à área da educação, né? Mas também a área familiar, porque as crianças estão imersas de forma muito discriminada, né? Com um excesso de estimulações, e isso é muito perigoso para eles que estão em desenvolvimento. Uhum. Então, é um momento desafiador, mas necessário, e eu acredito que é possível a gente enfrentarmos isso com muita criatividade, né, em pensar novos formatos de estar na escola que não é imersos ali naquele uso excessivo das telas. Com certeza. Pegando um gancho nisso que você falou, o uso excessivo e os impactos, o que é que esse uso excessivo, esse uso abusivo dos celulares, dos jogos, das redes sociais pode trazer para a saúde mental de crianças e adolescentes, Micaele? Bom, a gente vive uma realidade, né, ansiogênica, de muitos estímulos, onde tem gerado desconexão dos jovens, né, com os seus vínculos familiares, os seus vínculos ali da escola. E essa realidade paralela que as telas promovem impactam, né, no desempenho da atenção, da concentração. As crianças também têm estado expostas, né, a estar sofrendo violências através desse uso, né? Existem muitas crianças aí com contas no TikTok, né? Diretamente se relacionando com a inteligência artificial. Então, esse uso indiscriminado, ele traz problemas psicológicos, porque eleva a emoção da ansiedade, né? Uhum. Então, não é mais aquela experiência de ansiedade natural, mas essa quantidade aumentada de excesso de estímulos visuais, de imagem, causa uma alteração do desenvolvimento normal e saudável do cérebro. Então, a gente não está falando apenas de prejuízos na escola, né, na aprendizagem, mas no desenvolvimento ideal, saudável desse corpo em desenvolvimento, né, desse cérebro que se desenvolve e que não tem ainda a maturação para discernir, identificar riscos, né, através das redes sociais, dos jogos online. Então, é um problema de fato muito complexo que envolve a família, que envolve professores, né, a educação e nós profissionais da saúde. Com certeza. Sobre os jogos online que você citou, muitas crianças e jovens também, adolescentes, gostam muito de estar ali nesses joguinhos, jogam até com outros meninos virtualmente, pessoas até que eles nem conhecem, que não sabem nem quem é, mas está ali naquela rede jogando. E quando essa brincadeira vira compulsão, o que é que os pais e os professores devem fazer, Micaele? Buscar uma orientação profissional de imediato, né? A gente está falando de compulsão, então é um comportamento excessivo que o indivíduo não controla, há uma elevação da impulsividade e aquilo vai trazer prejuízos ao desempenho da criança e do jovem que está com a dependência, né, química ali que reflete na impulsividade das suas escolhas, ele se desconecta da realidade à sua volta, então há um comprometimento do sono, da apetite, da sociabilidade. Então, isso é muito preocupante. A gente precisa buscar informações seguras, né, de como conduzir, mas sempre buscar ajuda especializada, porque a gente está falando de um problema de saúde. Exatamente, com certeza. Você falou que a proibição por si só não é a solução, e eu também acredito que não, até porque a gente vê que quando a gente proíbe, aí é que a pessoa se sente mais estimulada a ter acesso àquilo. Exatamente. E como é que os pais e os professores podem contribuir para que o uso do celular tenha esse equilíbrio, que a criança, o jovem, o adolescente
possa usar, possa ter acesso às suas redes sociais, possa ter acesso aos seus joguinhos, mas de maneira equilibrada. Como é que eles podem fazer para contribuir com esse equilíbrio? Através do diálogo, né, da negociação ali, que existe uma rotina, existem tarefas que precisam ser cumpridas, tanto das crianças, quanto dos professores, quanto dos pais. E cada um desses atores, eles precisam cumprir dever e para que funcione da melhor forma, né, para que seja uma rotina funcional. Então, eu acredito muito que na educação, de utilizar esse recurso que pode potencializar a aprendizagem, pode potencializar o desenvolvimento, mas desde que seja utilizado de forma consciente, de que essas crianças eles sejam orientados a tolerar aquela frustração de ter aquele tempo reduzido, de usar da melhor forma, né? Quando bem utilizado e bem orientado, o celular, as tecnologias, eles permitem o acesso, né, a inclusão a esse universo de conhecimentos aí que estão compartilhados de forma gratuita, né? Então, a gente atualmente não vê tantas bibliotecas, né, disponíveis para os alunos acessarem conhecimentos. Então, se orientado da forma adequada, inteligente, pode ser um recurso, uma estratégia que potencialize o desenvolvimento da criança. E assim, vale lembrar que não é só o uso excessivo que está comprometendo o desempenho escolar das crianças, mas estudos mostram que o calor excessivo, né, salas com pouca ventilação, salas pequenas também contribuem para esse impacto na aprendizagem, no desempenho acadêmico. Então a gente precisa olhar para esse problema que foi disparado aí através dessa lei que fala, tá proibido o uso, né? Mas a gente ampliar essa discussão, né, entre família, profissionais da educação, profissionais de saúde, para a gente somar forças, né, e uma rede de como a gente pode fazer, cada setor contribuir para esse uso consciente, para esse uso com responsabilidades. Então, eu acredito que o diálogo, né, em conversar com as crianças, propor ali outras formas de entretenimento, né, com a família, nas escolas. Então, vai ser um desafio para todos, né? Em entrar em contato com brincadeiras orgânicas, de movimentação corporal. Em casa também, os pais vão precisar utilizar da criatividade, né? Isso é algo positivo, porque vai fortalecer o vínculo, vão estreitar mais esse tempo juntos, né? De compartilhar sobre assuntos pertinentes do dia a dia, acompanhar esse desenvolvimento, essa rotina, aí através dessa redução do uso excessivo, as crianças elas aprendem no observar. Então, às vezes, chega na clínica, os pacientes falam, mas meu pai pede para eu reduzir menos, mas ele fica o tempo todo com o celular. Então, é uma reflexão muito importante que não só as crianças, né, como os pais também precisam utilizar de forma consciente e responsável essa ferramenta. Com certeza, eu acho que é um trabalho que vai ter que ser feito em conjunto. Exatamente. Pais, professores, alunos, todo mundo ali junto para reaprender, né, a essa nova realidade, né, diminuir o uso das redes, diminuir o uso da tecnologia e ter mais esse contato, né, olho a olho, Exato. a conversa, Exato. a brincadeira, a interação. Eu acho que vai ser, como você falou, vai ser um desafio, mas eu acho que é possível. Sim, eu também acredito nisso. Que é possível e necessário, né? Sim, com certeza. Quando a gente está falando em riscos à saúde, né, a gente ficar isolados ali, sem olhar, né, com atenção, com calma, as pessoas que são importantes para nós, a gente adoece, né? O amor, ele é um remédio muito potente para nos livrarmos ou diminuir a angústia, os anseios dessa vida agitada, dessa vida moderna.
Então, é urgente que a gente encontre formas mais saudáveis de se relacionar com os nossos smartphones, com as nossas redes sociais, com os nossos dispositivos, né? Que cumpre uma função ali de a gente estar imerso no ambiente de trabalho, se desenvolvendo, se promovendo, mas que existe toda uma realidade para além desse universo profissional, de entretenimento, que é o contato olho a olho. Somos seres de linguagem, então a gente precisa do olhar do outro, a gente precisa do toque do outro, a gente precisa da conversa, do diálogo, para a gente se sentir gente, para a gente se sentir acolhido, né? Para a gente se sentir pertencentes. Com certeza. Na pandemia a gente não ficou tão desesperado para ir para festa, para estar em grupo, então por quê? Para abraçar. Né? Por que agora que a gente tem essa oportunidade a gente vai ficar o tempo todo com o celular? Não, né? Vamos interagir. Nós conversamos aqui com a psicóloga e psicoterapeuta Micaele Cardoso, a quem eu agradeço muito pela presença e pela conversa. Obrigada também. É sempre um prazer conversar com vocês. Gosto muito do tema, é sempre importante a gente estar aqui falando sobre os abusos, os usos excessivos, né? Da tecnologia e de tudo mais que esteja comprometendo a nossa performance e a nossa saúde. Então, estou sempre à disposição.